Olá, meu nome é Sandro. Hoje eu vou falar sobre um assunto que tem me incomodado bastante, me intrigado, né? Que eu tenho visto na internet a ideia de que algumas pessoas têm defendido a ideia absurda de que a Terra seja plana. E isso me chamou bastante atenção, né? Eu comecei a entrar em algum desses sites e ver, né, quais eram as razões, né, porque as pessoas estavam defendendo essa ideia esdrúxula, né, de que a Terra seria plana. Me diverti bastante, né, com as provas que eles, entre aspas, né, que eles colocam, algo totalmente não científico, assim, bizarro. E comecei a pensar assim, por que essas pessoas estavam fazendo isso? E acabei descobrindo, né, e não seria diferente, que é por causa da religião. O fanatismo religioso, mais uma vez colocando a razão refém da superstição, da crença cega. E isso me incomodou bastante, assim, me deixou bem pensativo por muitos dias. Esse pessoal defende que a Terra teria que ser o centro do universo porque está escrito na Bíblia, né? Basicamente isso. Não interessam os fatos científicos, as evidências, inúmeras, né, provas que há 25 séculos os cientistas descobriram, né? Várias evidências desde a Idade Antiga já sabia que a Terra era redonda. Então nada disso interessa para essas pessoas. O que interessa é que está escrito num livro de 2.500 anos, onde a ciência nem era desenvolvida ainda. É isso que é a verdade. Então eles acreditam basicamente que a Terra é plana, centro do universo, e tudo gira ao redor dela. Nem a Igreja Católica medieval, né, defendia isso. Ela já sabia que a Terra era redonda, simplesmente dizia que ela era o centro do universo. E esses caras conseguem retroceder ainda mais um pensamento que da idade antiga, né, da Idade Média, melhor dizendo. Então eu fico pensando assim, qual seria a razão com que as pessoas acabam se envolvendo com essas seitas dessa forma e se deixando, né, tipo, aniquilando, né, assassinando a própria razão. Eu tento entender o porquê disso e realmente é difícil. Eu fiz esse vídeo não só para falar da Terra plana, mas também para dizer que quando você for pensar em entrar em uma religião nova, você não deixa de lado o seu bom senso, seu poder de análise, a sua razão. Não faça isso, não aniquile com aquilo que você naturalmente tem, que faz parte da sua espécie, né, que é a inteligência. Então cuidado para não ser enganado por falsas teorias que colocam o mundo como se fosse algo totalmente diferente do que ele é. Nós que somos budistas, nós sempre ficamos numa linha tênue entre não acreditar ingenuamente em tudo que nos é ensinado, mas também, por outro lado, não achar que tudo também que a gente vê e que a gente experimenta e que a ciência diz também é uma enganação. Então a gente é o caminho do meio mesmo, né? A ideia de que a gente não pode ser muito ingênuo em acreditar em tudo, mas também, por outro lado, a gente não pode achar que tudo está errado e achar que estamos dentro de um sistema de dominação mundial e essas piras, né, conspiracionistas todas.
Então nós temos que ter um senso crítico ali de saber colocar cada fato ao crivo da razão, desconfiar, é claro, sempre das coisas, mas não entrar nessa neura de que tudo esteja errado, assim, que tudo esteja seja uma conspiração, seja um plano mundial, uns Illuminati ou coisa assim. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então a mensagem é essa, que a gente possa sempre usar a nossa inteligência, nosso intelecto, né, para filtrar as coisas, exercitar, né, a nossa razão, e isso é através da filosofia, através da espiritualidade, através da leitura, através de meditação, através de uma análise ponderada das coisas, né, com medida das coisas. Não entrar nesse jogo de ser o diferentão, que sabe de todas as conspirações mundiais que estão por detrás das coisas, porque a gente não sabe. Nós vivemos num mundo de um quebra-cabeça que falta muitas peças. Então vamos com serenidade montar os nossos raciocínios, a nossa visão de realidade, né? Sempre com os pés no chão e com bastante meditação, introspecção, diálogo, né? Ouvir a opinião dos outros, ler a opinião dos outros. E também não cair em papo de líder religioso que vai querer impor autoridade em cima de você só porque você é um, entre aspas, leigo. Vai querer aniquilar totalmente a sua autenticidade, né? Não caia nessa, né? Seja você mesmo que você participe de grupos. E não ache que somente os grupos considerados seitas são perigosos, né? Qualquer grupo religioso, até mesmo das religiões ditas legítimas, tem esse poder de alienação. Então a mensagem seria isso. Um grande abraço e até a próxima.